Muito bom dia, que Deus abençoe a todos, preciosos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Promessas imutáveis. A imutabilidade da promessa de Deus. Paulo escrevendo sobre isto na carta aos Hebreus, capítulo 6. A partir do verso 13, ele nos escreve a fim de confiarmos plenamente a nossa vida a este Deus glorioso e servi-lo de bom coração. No verso 13 ele diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. A fé suporta com paciência, porque o juramento de Deus garante o cumprimento da promessa em nosso favor. E Abraão é o exemplo preeminente. Então nós encontramos na história bíblica, o que a história bíblica está repleta de testemunhos que percorreram o caminho da fé com paciência antes de nós e que agora estão desfrutando da prometida esperança através da obra de Cristo, que os aperfeiçoa. Porque mesmo eles tendo recebido a promessa, tendo vivido por fé, eles não foram aperfeiçoados sem nós. Paulo escreve isto na carta aos Hebreus também, no capítulo 11 desta mesma carta aos Hebreus, dizendo que eles sofreram escárnios, foram desprezados, foram abandonados, foram mortos, mas eles perseveraram no cumprimento disto em suas vidas. Então, no final aí do capítulo 11, Paulo escreve: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, a perfeição, eles não alcançaram aquilo. Então, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, Abraão é um exemplo preeminente disto. Porém, a história bíblica está repleta de testemunhas que percorreram o caminho da fé com paciência antes de nós, foram provados, suportaram a provação e venceram pela fé, conforme você pode ler em Hebreus 11. Agora eles estão desfrutando da prometida esperança através da obra de Cristo que os aperfeiçoou. Então eles foram aperfeiçoados através da obra da realização de Jesus Cristo. Então isso deve nos animar a prosseguir, não é verdade? Seguindo adiante. Agora, tudo o que aconteceu a Abraão, a fé suporta com paciência, porque o juramento de Deus garante o cumprimento da promessa em nosso favor, tal como aconteceu com Abraão. A nossa confiança
descansa sobre o eterno sumo sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio determinado por promessas e juramentos divinos. Deus, ele jurou por si mesmo que cumpriria a sua promessa. Jurou por si mesmo. O fato de Deus, cuja palavra é a verdade, João 17:17, você vai encontrar, procurar confirmar a garantia daquela promessa infalível por meio de juramento, sublinha a permanência e a seriedade da promessa divina. Os pecaminosos e falíveis seres humanos juram pelo que lhes é superior a eles mesmos, enquanto Deus, a autoridade máxima, jurou por si mesmo, porque Ele é o máximo, Ele é superior. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Estão vendo? Obteve a divina promessa com juramento. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Então, veja bem que Deus, ao jurar por si mesmo, porque Ele é superior a todos, é desta forma. Então, esse juramento procura confirmar a garantia daquela promessa infalível por meio de juramento. Sublinha a permanência e a seriedade da promessa divina. Os pecaminosos e falíveis seres humanos juram pelo que lhes é superior a eles mesmos. Então, Abraão fez isto e esperou por esse tempo todo, e depois de esperar com paciência, obteve a divina promessa com juramento. Isso foi a resposta que Deus entregou, que Deus deu a Abraão quando, em obediência à direção divina, desde o seu chamado. Em Gênesis capítulo 11, no finalzinho, capítulo 12 a seguir, Abraão então confiou em Deus, creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E chegou o ponto que ele se dispôs a oferecer em sacrifício Isaque, o filho da promessa divina. Depois de esperar pelo nascimento de Isaque por muitos anos, e Deus então lhe pede Isaque. Agora, Abraão recebeu a bênção prometida de um descendente. Contudo, ele não viu o pleno cumprimento daquelas promessas pactuais, porque ele faleceu, ele morreu com 130 por aí anos, ou 170, não me recordo aqui certinho, e não viu o cumprimento total daquela promessa. Contudo, ele não viu o pleno cumprimento daquelas promessas pactuais. Mas nós estamos vivendo também de uma promessa feita pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, a promessa de Deus, sendo confirmada por juramento, não se limitou a Abraão, mas inclui todos os que seguem o seu exemplo de fé. Isso é animador, não é verdade? Encorajador. Mesmo nas aflições, nas dificuldades. Então, qual que é o seu propósito? O
propósito imutável de Deus foi abençoar o mundo através do descendente de Abraão, Gênesis 12, 3. O sentido disto foi revelado no Evangelho de Gálatas, no capítulo 3, versos 6 a 9. Então nós encontramos esta imutabilidade da promessa. Ele se interpôs com o livramento, que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós aqui, já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Então tenha confiança, tenhamos firmeza através da fé, assim como caminhou Abraão. Ele caminhou por esta fé e manteve firme, confiando nesta promessa gloriosa, ao qual o Senhor Deus lhe prometeu. A imutável promessa de Deus dada a Abraão, mas o juramento que a confirmou, foi elevada além de qualquer incerteza ou dúvida. O juramento confirma que a promessa foi de fato o propósito de Deus. Então, dá esperança proposta. Esta esperança que espera confiante, que espera firme, sem retroceder. Ela é imutável a promessa, então os que confiam na promessa também não mudam. A qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. E que está segura, está firme, que penetra além do véu. A âncora da nossa vida é firmada sobre a parte central do tabernáculo celestial. E sobre este original, o santuário terrestre foi modelado. Então nós temos por âncora da alma seguro e firme a que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou. A entrada no interior do santuário não é possível sem Jesus. Você não pode, eu não posso, ninguém pode chegar a entrar nesta glória celestial sem Jesus. Ele entrou primeiro para que o seu povo pudesse seguir. Porém, a sua entrada e o modo de seu povo participar dela requerem uma longa explanação. Então, este versículo dá início a uma consideração sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi anunciado e reservado até agora. Então, a lição que nós podemos aprender firmemente aqui sobre a ordem de Melquisedeque. Cristo penetrou além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meu irmão, minha irmã, esta glória está reservada para todos aqueles que, como Abraão, suportou os testes da palavra, suportou a prova e venceu através da fé. Então é justamente através desta fé firmada em Cristo que eu também vencerei, que você também vencerá, que nós todos venceremos, dando glória a Deus, sem retroceder. Assim como Abraão, ele jamais voltou, nem permitiu que seu filho voltasse.
ele firmou-se na promessa de Deus e jamais voltou na sua terra, jamais voltou para a idolatria. Você saiu, não volte, não olhe para trás, porque aquele que olha para trás, depois que lança a mão no arado, disse Jesus que não é digno dele. E assim nós vamos prosseguir adiante, pois que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é a verdade do que a mentira, melhor é a lealdade do que a falsidade, melhor é ficar com a palavra, porque ela é uma rocha sólida. E é nessa palavra que nós devemos edificar as nossas vidas, a nossa fé. Bendita e gloriosa a promessa de Deus, feita por juramento, e que mantém firme a todos quantos têm rendido completamente suas vidas a este grande Salvador, este Jesus que, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. E desta forma, nós somos convidados a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos e sem retroceder. Que Deus te fortaleça, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus cure aquele que está doente, fortaleça o fraco, anime o desanimado e de ânimo redobrado. Vamos prosseguir nessa jornada gloriosa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.